Bom dia pessoal! Vamos para a nossa quarta live. Como fazer provas e simulados. Simbora, só ajustar aqui. Vamos entrando. Bom dia, Vladimir, Fontes Moita, Priscilapre, Regis, Laís, bom dia a todos. Vocês me escutam e me ouvem bem? Me escutam e me ouvem bem, gente? Por favor, alguém responda. Massa, obrigado, Fontes. Vamos lá começar a live, tá bem? A gente vai falar hoje de como fazer provas simuladas. Imagino que alguns aqui devam ter assistido as outras lives. A ideia é que, e eu sempre repito, porque não há fórmulas, tá? Não há uma fórmula perfeita, mas aqui a ideia é dar insights para você que faz provas simuladas e entender que toda a sua preparação pode ser colocada a perder se você não souber fazer provas, tá? Então, e isso é uma habilidade que se desenvolve com repetição também. Sendo que para desenvolver essa habilidade com repetição, você precisa pegar insights de todo exame que você faz. Toda prova que você faz, todo simulado, você tem que pegar aquilo e aplicar, seja no seu estudo, seja no seu modo de fazer a próxima prova. Ok? Então, vocês saberem isso é muito... se vocês botarem isso na cabeça, que toda prova, nenhuma você pode jogar no lixo. Até um post que eu faço às vezes. De toda prova você tem que pegar alguma informação. Toda prova e simulado, né? No leia-se que eu não falo prova, eu falo prova e simulado. Para mim funciona da mesma maneira, ou deveria funcionar para você também. Então, toda prova, todo simulado, você deve pegar alguma informação e aplicar no seu estudo e aplicar na sua próxima prova. Se você não faz isso, você está desperdiçando uma ótima oportunidade de passar mais rápido. Lembre-se que a gente falou ali desde a primeira live, né? A gente aqui na ADN, a gente desenvolve um sistema de estudos. Não é somente para você ser aprovado, é para você ser aprovado de maneira mais rápida. Então, tem inúmeros aspectos do seu estudo, da execução das suas provas e tudo mais, que tem que trabalhar juntos para fazer com que você seja aprovado de maneira mais rápida. E talvez um dos mais importantes, ao lado do cronograma de estudos, que a gente vai falar amanhã, porque o cronograma é uma junção das várias ideias que a gente trabalhou ao longo das lives, um dos mais relevantes seja fazer a prova. Porque é fazendo a prova que você vai mostrar para quem realmente importa, que é o seu examinador, que você está apto a passar naquele concurso. Não significa que você sabe mais do que outros, você sabe de forma aprofundada aquele conteúdo, porém você demonstrou habilidade no que ele queria, que era saber fazer a prova. Ok? Fazer prova de concurso, a prova de concurso, o concurso público de uma maneira geral, ele não, a meu ver, tá? Ele não seleciona o melhor. Tem muita gente que vai fazer, tem muitas pessoas que têm um conhecimento bem maior do que quem é aprovado. Porém, ele não soube mostrar aquele conhecimento. Então, percebam, por isso que quando eu digo, mas fulaninho está estudando há muito tempo, o outro está estudando há pouco tempo, o outro foi lá, começou a estudar e ele passou mais rápido. Significa que fulaninho que passou mais rápido é muito mais inteligente do que o outro. Claro que não, galera. Claro que não. Ele só soube em um momento específico que contém diversos aspectos envolvidos, em um momento específico, ele soube fazer uma prova melhor. Mas aquilo não significa que ele seja mais inteligente ou tenha mais conhecimento. Acontece que essa maneira de fazer concurso é a maneira que a gente tem. E é Maomé que vai até a montanha, não é a montanha que vai a Maomé. Então a gente tem que trabalhar isso.
Não pode dizer, mas é ou vida injusta, ou o estilo para concurso muito injusto. É o que a gente tem, tá bem? Então, dito isso, eu quero reforçar mais uma vez a ideia de que você na sua prova, na verdade, desenvolver essa ideia, tá? Na prova que você vai fazer, você tem que ser o mais próximo possível do conhecimento que você tem. E aí sim você será um bom, entre aspas, fazedor de provas, tá? Você deve fazer naquela prova uma pontuação compatível, prova / simulado, tá? Uma pontuação compatível com o conhecimento que você tem. Isso é fazer uma boa prova. Por exemplo, e por isso também, quando você está muito no começo e você faz uma prova, aí faz 50 pontos. E uma pessoa que já estuda há 3 anos pega a mesma prova e faz 50 pontos. Quem é que fez uma prova melhor? Quem é que fez uma prova melhor, gente? Eles fizeram a mesma pontuação. Eles fizeram a prova do mesmo jeito? Do mesmo nível? Não, né? A pessoa que começou a estudar agora, ela fazer 50 questões, é uma ótima pontuação. E provavelmente, possivelmente, reflete o nível de conhecimento que ela tem naquele momento. A pontuação reflete o nível de conhecimento. Uma pessoa que já estuda 50 de 100, tá? 50%. Uma pessoa que estuda há 3 anos e faz os mesmos 50 pontos, ela não fez uma prova condizente com o conhecimento dela. E isso é muito ruim. Muito ruim mesmo, tá? Por quê? Porque ela deve estar com hábitos tanto de estudo como de execução de prova que necessitam ser melhorados. Ao passo que aquela primeira, que de 50 pontos, ali ela consegue trabalhar de maneira muito mais tranquila a evolução dela. Muita gente acha que fulano está estudando há muito tempo, está mais próximo de passar do que fulano que começou a estudar agora. Não necessariamente. A depender do jeito que fulano esteja estudando, tem algumas coisas que estão tão introjetadas naquele jeito dele estudar, que para mudar é muito mais difícil do que aquele que está começando agora e percebe rapidamente o que precisa melhorar ou não. Ok? Então, lembre-se, isso aqui é muito, muito, muito importante, essa ideia. O seu conhecimento tem que refletir, aliás, a sua pontuação deve refletir o máximo possível o seu conhecimento. Quando o seu conhecimento não reflete a sua pontuação, você tem que parar e ver o que precisa melhorar. E aí eu dou o meu exemplo, tá? Eu faço provas objetivas desde os meus 10 anos. Quando eu estava na 4ª série, eu fiz prova para o colégio militar, não passei. Sendo que 4ª série, aí 5ª série, vocês fazendo provas de Olimpíada, provas objetivas, sempre, provas de marcar. No colégio em si, né, na 5ª, 6ª, 7ª série, não eram provas de marcar, eram provas de escrever. Mas, paralelamente àquilo, eu sempre fiz provas de marcar. Cheguei no 1º, 2º ano, no 3º ano, eu fiz muitas provas de vestibular para treinar. Entrei na faculdade, fiz, por mais que a grande maioria das provas fosse de escrever, eu tinha concursos públicos. Eu comecei a fazer concursos públicos. Então, quando eu fui fazer os concursos públicos realmente relevantes, né, que foi ali a partir do meu 2º ano, 2º, 3º ano de faculdade, eu já tinha desenvolvido uma habilidade em fazer provas enorme. Foi desenvolvido, mas não foi desenvolvido naquele momento. Foi desenvolvido ao longo de anos. Tá? Então, e olha que o conhecimento era totalmente diferente, o conhecimento para um e para outro. Porém, eu já ia percebendo tempo de prova, eu nunca tive problema com tempo de prova, já tive no passado, aprendi. Problemas com a ordem de execução, né? Eu nunca fiquei pulando questões, só tem uma exceção, que é a prova do MPF, mas porque tem uma justificativa para isso, mas às vezes, então, todas essas dicas que eu vou trazer para vocês aqui são baseadas não somente no que eu fiz,
como também nas dicas que a gente passa para os alunos, a gente verifica o resultado, tá? Dito isso, imagino que vocês tenham captado, vamos fazer aqui uma diferenciação entre 3 tipos de resolução de questões, a gente pode falar assim. 3 tipos, tá? Então a gente tem testes, a gente tem as questões e a gente tem os simulados, tá? Simulados / provas, nós vamos falar de simulados aqui porque é o que vai fazer a gente melhorar antes da prova. A gente tem testes, questões e simulados. Eles têm funções diferentes ao longo da sua preparação, tá? Testes e questões não são a mesma coisa, Alberto? Não, não são a mesma coisa. O teste, galera, vou abrir aqui e abrindo para vocês verem como é mais ou menos um teste. Um teste é basicamente para você ver aquilo ali e lembrar aquele conteúdo e ativar a sua memória sobre aquele conteúdo. Então isso acontece de maneira muito rápida e necessariamente ele tem que ser algo curto, é uma frase, tá? Então, por exemplo, a gente tem nosso curso, as nossas revisões rápidas aleatórias. Todos os cursos têm, tá? Inclusive retas finais, sem material e tal. Perceba, aqui, olha só essa frase. Ele não é nem um item certo e errado da CESP, né? É algo muito simples, porque o item certo e errado normalmente é um item mais longo. O reconhecimento da filiação é feito por registro. O pseudônimo não gosta de proteção que se dá ao nome. Isso aqui é para você fazer o quê? Para você ver e lembrar algo que você já estudou em algum momento da sua vida. Então ele naturalmente é algo muito curto. Assim como os comentários, as respostas a eles são muito curtas também. Tudo bem? Então necessariamente ele é muito curto. Já as questões são as questões de concurso. Tá bem? As questões de concurso, elas são as questões normais que você faz naturalmente. O que vai ser o mais importante dessas questões? Não vai ser você fazer a prova, fazer a questão pura e simplesmente, e sim o comentário. É você aumentar o seu conhecimento através daquele comentário. Ao passo que no teste você está relembrando algo, você não vai aumentar tanto conhecimento, aquilo ali tende a ser muito simples. Na questão, você vê aquilo, pensa muito pouco sobre e vai ver o comentário, que vai ser a parte mais importante dela. Então, a resolução de questões aleatórias, no que concurso que a gente recomenda diariamente, é para você aumentar o seu conhecimento. Então, você errar uma questão vai ser relevante? Não. Às vezes é até melhor, né? Você errar. Por quê? Porque você vai passar daquela questão, você vai ter aumentado o seu conhecimento. Ao passo que no teste você só precisa rememorar algum conhecimento. Ok? Ok, então teste é de um jeito mais curtinho, né? Para você rememorar. Questões são questões de concurso normais, você aumenta o seu conhecimento. E na questão você gasta pouco tempo pensando, muito tempo nos comentários. No simulado, que já a gente vai falar a periodicidade deles, você vai gastar mais tempo pensando do que na justificativa, no comentário posterior, quando você acabar ele. E tem um detalhe, né? A questão, você faz a questão e mata a sua curiosidade no mesmo momento. Ao passo que o simulado você vai fazer uma prova inteira até saber se aquela questão que você está marcando está certo ou errado, tá? Dessa maneira, no simulado você tem que treinar como se estivesse na prova. E na prova você vai pensar mais tempo sobre aquilo ali. Claro que não é pensar de primeira. Já a gente vai falar sobre a resolução de prova pura e simplesmente, tá? Então, dito isso, vamos lá para os simulados. Simulados, galera, quais são as funções dos simulados, tá? O simulado, a função mais importante dele é saber
como você está em relação às matérias. Lembra no começo da live que a gente falou? Pessoal, vocês precisam utilizar provas e simulados para alguma coisa. Muita gente, isso eu até lembrei agora uma coisa importante, muita gente se liga em estatística de questões do que concurso. Alberto, eu estou errando muitas questões de direito civil. Vale a pena aumentar o número de horários de direito civil, aumentar o tempo de direito civil, fazer um estudo complementar de direito civil? Não necessariamente. Lembre que a questão ali do que concurso é justamente para você aumentar o conhecimento. Então não tem problema você errar. Agora, se no simulado você vê uma prova fácil de direito civil, né? Os nossos têm um nível de dificuldade, e você erra muitas questões, aí isso é uma prova, ou pelo menos um indício muito forte de que você precisa melhorar o conhecimento naquela matéria. E aí sim, você pode aumentar os horários, tá? O simulado, a principal função dele é essa. A principal é essa. Qual é a segunda, Adalberto? Saber como você está em relação à matéria. Tem várias matérias lá, você vai identificar. Isso aqui eu estou bem, isso aqui eu estou mal, isso aqui eu estou bem, isso aqui eu estou mal, eu estou mal. A segunda função do simulado é saber como você está em relação aos seus concorrentes, tá? E como é que a gente sabe isso, Adalberto? Quando o simulado é uma prova anterior. Por isso que não tem problema você fazer provas anteriores, tá? Na verdade é até bom. Você fazer uma prova anterior é até melhor do que você fazer um simulado de questões inéditas, como tem alguns cursos que vendem por aí, né? Simulado de questões inéditas. O simulado de questões inéditas, ele não vai te servir, galera, de nada, tá? Então, Alberto, de nada, mas são questões inéditas e tudo, mas podem ser cobradas na prova, galera. O conhecimento aplicado numa questão inédita é o mesmo conhecimento aplicado numa questão de prova anterior. É o mesmo. Vai, sei lá, uma ou outra lei nova que saiu, a pessoa faz questões sobre lei nova, sendo que a gente sabe que as bancas de concurso cobram pouquíssimas leis novas. Pouquíssimas. Tá? E as duas principais utilidades de um simulado, o simulado de questões inéditas não vai te dar. O nível de dificuldade de cada disciplina. Por que o simulado de questões inéditas não te dá o nível de dificuldade de cada disciplina? Porque a gente falou disso ontem, né? Antes de ontem. O nível de dificuldade de cada disciplina tem relação com as pessoas que fazem aquela questão. Aquelas questões. No simulado de questões inéditas, nunca ninguém fez. Como é que a pessoa vai saber o nível de dificuldade? Ah, mas o professor que fez, ele sabe. Ele não sabe nada, galera. Ele é um professor só. É a mesma coisa de se eu for fazer um simulado. Algumas coisas são fáceis para mim, são difíceis para vocês. Algumas coisas são difíceis para mim, são fáceis para vocês. Como é que eu vou determinar o nível de dificuldade? O nível de dificuldade tem que ser algo objetivo. E um simulado de questões inéditas não pega algo objetivo. E tem um outro problema. Ele pode deixar extremamente ansioso, porque ele pode vir muito difícil. Ele pode vir muito difícil. Caraca, você está sem parâmetro. Caraca, eu não sei nem para onde vai isso. Será que eu estou bem mesmo para fazer essa prova? Já um simulado de prova anterior, um simulado pelo menos que tem um nível de dificuldade, ele te dá uma noção. Prova anterior vai ter o corte. O que tem o nível de dificuldade tem ali. Um porrada a gente já fez aquela prova. Tem ali o índice de acerto e tem o nível de dificuldade de cada disciplina. Tá bem? Então, você deve procurar simulados de provas anteriores ou então pelo menos que tenham níveis de dificuldade já expostos ali. Terceira função do simulado, galera. Treinar tempo de prova. Tá? Muita gente se confunde, né? Acaba se atrapalhando com o tempo de prova. Já a gente vai falar de um jeito que o tempo de prova ele nunca vai ser determinante na resolução da sua prova. Tá? Já a gente vai falar sobre isso. Quarta função, identificar cascas de banana. Cascas de banana, porque quando você erra algo num simulado, se você tiver pensado muito sobre aquela questão, você fez a questão e errou, você vai, dificilmente aquele tempo que você passou pensando, vai consolidar bem mais fortemente aquele conhecimento. Bem mais, tá bem? Então, sempre pensem nisso, que essas suas simuladas, vocês vão sempre pegar aquilo ali para te melhorar em alguma coisa. Ok? Ok, galera.
Então vamos lá para ritual para fazer provas. A gente está passando aqui muito rapidamente, tá? A live vai ficar salva, vocês podem ficar tranquilos aí quando vocês quiserem anotar, coisa do tipo. Estou falando mais rápido porque são muitas informações e acaba, se demorar um pouco mais, a live fica longa, tá bem? Sobre provas. Roberto, como é que a gente faz prova? Primeira coisa, vou relembrar o que eu falei no início da live. Para fazer provas, vocês têm que ter em mente que a prova é o momento alto da sua preparação. Tudo o que vocês fizerem ao longo da sua preparação para concursos tem que ser pensando em um momento: a prova. Se é assim, a prova você tem que trabalhar muito melhor ela do que você trabalha qualquer outra coisa, tá? Eu vejo gente que chegando perto da prova, elas estão no pior momento da preparação dela. Elas estão já muito cansadas, muito ansiosas. Quem é que é assim? Manda um coraçãozinho. Ou quem já fez alguma prova assim. Então, você... É contra-intuitivo isso, né? Você está estudando, trabalhando, fazendo toda uma preparação para um determinado momento. Você chega nesse momento e você está super mal. Super mal. Então, para você treinar para um prova, você precisa de um ritual. Ritual para provas. Ritual antes, durante e depois. Tá? Como vocês gostam de coisas muito objetivas, né? Então preste atenção nessa parte que, se vocês levarem isso, adaptando a rotina de vocês, vocês vão conseguir, com toda certeza que eu falo, tento nunca ser leviano aqui, mas com toda certeza vocês vão ter uma melhora no aproveitamento. De quando, Roberto? Não sei, mas vocês vão ter uma melhora no aproveitamento da pontuação de vocês. Então vamos lá. Ritual antes da prova, Roberto. Como é que a gente faz? Primeiro de tudo, você tem que ter em mente que o seu cérebro é o seu melhor jogador para a prova. Então, ele necessariamente, obrigatoriamente, precisa chegar descansado na prova. Roberto, mas eu não consigo porque eu preciso revisar aquelas coisas que caem, que eu acho que vão cair, vou fazer um aulão antes da prova e tudo mais, isso me ajuda bastante. Você nunca terá a prova suficiente que, se você não fizesse aquilo ali, você teria um melhor desempenho. Nunca terá. Eu tenho com outras pessoas, não com você, né, porque eu não te conheço, mas eu tenho com várias outras pessoas, provas de que a pessoa com um determinado nível, e aí não pode ser uma pessoa que começou a estudar agora, né? A pessoa que começou a estudar agora não vai passar na prova. Mas pessoas com um determinado nível que pararam de estudar antes da prova. Pararam. 2, 3 dias antes, elas não estudaram mais nada. Nada. Não tinham passado em provas anteriores, fizeram a prova e passaram. Dalberto, como é que isso acontece? Ou por que isso acontece? É simples, é bem contra-intuitivo. Contra-intuitivo, não é algo que você responderia normalmente, mas simplesmente o conhecimento que é utilizado na sua prova, o conhecimento que vai te fazer passar na prova, é o conhecimento de médio e longo prazo. E você acha que o conhecimento que te faz passar na prova é o conhecimento de curto prazo. Por isso que você vê que nem um maluco aquelas coisas antes da prova. Mais uma vez, o conhecimento que vai te fazer passar na prova é o conhecimento de médio e longo prazo. Não é o de curto prazo. Sendo que aí o que ocorre quando você estressa o seu cérebro perto da prova? O seu cérebro vai lembrar do conhecimento de curto prazo, sendo que esse conhecimento de curto prazo vai sobrescrever, substituir para aquele momento o conhecimento de médio e longo prazo, que é bem maior. Então, aí a pessoa pensa, mas eu estudei ali antes da prova e várias coisas que eu tinha estudado caíram na prova. Aí eu pergunto, você passou? Não, mas eu percebi que eu tenho que estudar mais. Olha o erro de decisão aí. Olha um erro de pensamento. Eu preciso estudar mais antes da prova.
Porque se várias coisas que eu estudei ali antes da prova caíram, se eu estudar mais, eu vou acabar passando. Aí eu, tá bom. Aí a pessoa passa, estuda mais tempo. E aí, como é que você foi? Poxa, eu fiz menos, professor. Como é que pode? Eu estudei mais e fiz menos. Lembra do sistema de estudos? Quem tá aqui desde a primeira live, pessoal? Tem alguém aqui? Eu sei que o horário tá bem ingrato. Eu aceito essa ideia, mas tem, assim, sacrifícios, né? Quem vai lembrar da primeira live vai falar sistema de estudos. Tudo o que a gente fizer ao longo da nossa preparação, ou pelo menos o máximo possível disso, tem que servir para a gente melhorar a nossa pontuação. O que dizer de uma pessoa que estudou mais e fez menos? Ela estudou totalmente errado. Agora, ela estudou totalmente errado durante toda a preparação? Não, pode ser que aquele final de preparação dela tenha estragado o restante. Por isso que os momentos anteriores à prova são os mais importantes. Momento anterior, o antes, o durante e o depois da prova. Sempre vão ser os momentos mais importantes da sua preparação. Botem isso na cabeça de vocês. Por isso que quando você está estudando durante o dia, você estuda de cabeça para baixo mesmo. Ah, estudou 1 hora num dia, estudou 8 horas no outro, estudou 4 num, estudou 3 no outro. Não vai importar, contanto que você estude. Você não pare. Você tem que ter uma constância de estudo, mas não absolutamente de rotina. Ah, preciso começar a estudar no mesmo horário, acabar no mesmo horário. Vou comer um biscoito no meio para oxigenar meu cérebro. Blá, blá, blá. Isso não importa, galera. Não importa. Tá? Como você estuda, como quando eu digo, não é o que não. O que vai importar, mas o como. Ah, estudei 1 hora hoje de manhã. Amanhã vou só conseguir estudar à noite. E depois da manhã à tarde, porque o meu horário tá maluco e tal. Não importa, você pode estudar de qualquer jeito, contanto que você estude. Isso durante a sua preparação regular. Sendo que chegou perto da prova, aí você está chegando no momento mais importante da sua preparação. Você pode estudar de qualquer jeito? Você vai estudar desse jeito aí, 1 hora num dia, 7 no outro, 3 no outro? Não. Você só precisa ter uma regularidade nesse momento anterior à prova, porque é um ritual. Como é que é esse ritual, Adalberto? A semana anterior à prova, você precisa começar a desaquecer. É como se fosse... O seu cérebro é um computador, tá? O meu computador aqui, ele não tá fazendo nada. Ele tá frio. Se eu começar a fazer muita coisa ao mesmo tempo nele, ele vai ficar muito quente. E ele começa a ficar mais... Mais o que, galera? Quando o computador começa a ficar muito quente? Ele vai ficando quente, ele ainda está numa maneira ótima. Você está pegando várias coisas. Mas quando ele começa a ficar muito quente, ele começa a ficar lento. É o que vai acontecer com o seu cérebro se você estressar ele com muita coisa perto da prova. E reitero, muita gente vai, mas eu não consigo, eu preciso fazer alguma coisa. Ok, então adapte. Você que queria estudar 8 horas, estude 6. Nas outras 2 horas faça qualquer outra coisa. Vou fazer atividade física, você não está ansioso aí, tá? Tente adaptar. Não precisa ser preto no branco, não é uma coisa absurda, mas adapte, porque vai ser importante. Então, você tem que começar a desaquecer ele. E o que é que eu faço, Adalberto, durante a semana de prova? O que é que eu indico na maior parte do tempo? 3 coisas, tá bem? Questões aleatórias de todas as matérias. E aí, dependendo do tempo que você tenha, você utiliza... eu quero estudar 4 horas diárias. Coloca aí 1 hora para cada matéria. E você vai simplesmente testando a sua memória sobre os temas. Tem um tema aqui que eu nunca tinha visto. Não lembro. Vou ler ele agora. Não é mais o momento. O único conhecimento que você vai ter sobre aquele tema ali é o que você viu no comentário da questão. Não é mais o momento. Estudo de véspera, que é esse estudo aí, não é mais o momento de ver coisas novas. Porque senão você vai ficar doido. Porque sempre vai ter algo novo para ver, galera. Pense comigo, sempre.
Sempre vai ter algo novo, tá? Então, momento de véspera de prova não é para ler coisas novas. Você vai fazer questões. Você vai fazer... tô com pouco tempo, tenho que escolher as disciplinas que eu vou fazer as questões. Disciplinas que você está sabendo menos. Natural, né? Isso é até óbvio. Ok. Segunda coisa. Revisão de conteúdos grifados. E aí, essa segunda coisa você só faz, no nosso método a gente propõe isso, né? Você só grifa coisas que você... oriundas de questões que você errou ao longo da sua preparação. Então, quando você for pegar o seu vademecum, vai estar pouco ou muito grifado. Se tiver muito, você está errando muitas questões. Consequentemente, vai sentir mais dificuldade de passar naquela prova. Normal. Mas se você já está no nível muito bom, você concorda comigo? Se você, para fazer essa prova, você estiver no nível muito bom, você vai ter poucas coisas grifadas. E, obviamente, se estiver resolvendo questões constantemente, vai ter poucas coisas grifadas, porque o seu nível já é muito bom. Então, você vai revisar de uma maneira muito rápida. E isso tende a retroalimentar a sua boa preparação e a sua boa condição de passar naquela prova. Ok? Ok. Terceira coisa, e não é sempre vai acontecer isso, legislação local, caso haja, tá? Então, antigamente, quando algumas provas cobravam humanística, outras não, para juiz, né? Eu colocava humanística para ver os nossos alunos, para eles verem nas últimas semanas, na última semana e tudo mais. Mas agora é normal, né? Inclusive o Enan tá vindo aí. Então, humanística passou a ser uma matéria que só entrava de véspera para entrar sempre, desde o início, como uma matéria secundária comum. Sendo que ainda há procuradorias, tem algumas matérias, algumas leis lá que só vão cair naquela prova. Delegado, leis só vão cair naquela prova. Você passar naquela prova, você nunca mais vai precisar lembrar daquela lei. Então você estuda na véspera. Ok? Então são as 3 coisas que você pode fazer na véspera e colocar a revisão do seu direito, né? Principalmente em prova CESP, caso você vá fazer uma prova principalmente de carreira jurídica. Tá bem? Essas coisas elas têm que ser organizadas de uma maneira para ocuparem relativamente pouco tempo na sua semana. Então, Alberto, e o resto do tempo? Descanso. E aqui eu vou fazer um parêntese, que é o seguinte. Quando eu estava estudando, desde os meus 18 anos, galera, eu trabalhava 2 expedientes, tá? Por isso que eu sempre, quando alguém vem falar, mais tempo, não sei o que, caraca, não é determinante. E eu não conheço somente não, tem uma porrada de gente. Não é determinante você ter o dia inteiro e você trabalhar 2 expedientes e estudar também. Agora é mais difícil, meu irmão. É óbvio. Quando eu falo que não é determinante, sabe o que é algo que é determinante? É quando eu disser, quem trabalha 2 expedientes não passa. Isso seria determinante. Mas a gente conhece inúmeros motivos. Eu me conheço um monte de gente que passou. Outra coisa que seria determinante, quem tem as 8 horas de estudo por dia, quem só estuda, passa. Aí a gente não ia ver uma porrada de gente estudando 8, 10, 12 horas na biblioteca todo dia, de domingo a domingo, e ainda ficando reprovado. Então, não é determinante. Ajuda? Claro que ajuda, galera. É óbvio. Mas não é determinante. Então, tem outras coisas que são mais determinantes. Por exemplo, a tranquilidade que se você não passar naquela prova, você vai ter o seu sustento ainda. Na semana seguinte, você vai voltar a trabalhar e vai ter o seu sustento no final do mês. Ou então, a tranquilidade de você fazer aquela prova e não depender dos seus pais, né? Se a pessoa tem um sustento, não depender dos seus pais. Porque a pessoa começa a ficar agoniada porque está dependendo dos pais. Que era o meu caso. Quando eu comecei a trabalhar muito cedo, eu não queria mais depender dos meus pais. Isso é mais determinante do que o tempo de estudo. Ele te dá uma tranquilidade maior, porque o tempo de estudo você vai estudando ali, aí você se programou, vejam galera, se programando para passar em 6 meses. Aí eu vou parar tudo, vou estudar 6 meses e vou passar. Acontece que existem inúmeras nuances, inúmeras circunstâncias que podem interferir em você não passar naqueles 6 meses. Sendo que aí, ao não passar, você criou um monstro que ali está te pressionando. Foi você mesmo que criou, se você não precisava, né? Tá?
Então, pense muito bem antes de sair do trabalho, antes de parar tudo, tá, e só estudar para concurso, porque não é somente conhecimento, tem uma porrada de outros fatores, e esse aqui, saber fazer prova, é um fator. E você fazer prova de uma maneira tranquila, eu sempre falo que eu tinha uma vantagem competitiva enorme, caraca, enorme, frente aos meus concorrentes. Eles tinham tempo de estudo, eles tinham 8, 10 horas. Eu não tinha, eu estava trabalhando. Mas esse mesmo fator que muita gente considerava um problema, eu considerava solução. Porque no outro dia, na segunda-feira, eu ia voltar para o meu trabalho e ia ganhar meu salário no final do mês, um bom salário. Na época, no concursos menores. E eles não. Gente que era da minha idade na época. Isso eu considero muito maior do que o problema, entre aspas, de tempo. Até porque muita gente utiliza errado o tempo. Se você aprender a utilizar bem o seu tempo, ele pode ser pequeno, mas ele vai te servir. Por isso que eu comecei a trabalhar originalmente com um cronograma de estudo para os alunos. Porque eu notava que o tempo deles era mal gasto. Tá? Então, dito isso, e aí eu estava falando de mim, eu trabalhava 2 expedientes, eu reservava férias para perto das provas. Ah, não, Beto, pô, tá sendo contraditório, tá? E estudar 10 horas perto da prova. Não. Eu estudava 4 horas, perto da prova eu estudava 6. Sendo que, note, olha só a diferença, galera. No meu estudo regular, eu estudava 4 horas, sendo que trabalhava 8, 9, se fosse contar com o transporte, 10 horas. Então era 4 horas, mais 10, 14, bote aí mais 8, 9 horas entre sono e refeições, 1 hora sobrando no dia. Se eu quisesse aumentar mais o meu tempo, era aumentar para mais 1 hora, aumentar para 5. E eu já ia estar extenuado. Na véspera da prova, eu não tenho mais o trabalho e o transporte me ocupando 10 horas. Então eu vou ter 6, 7 horas, mas aí colocando as mesmas 9, 10 horas para descanso, 9, 10, 17, eu ainda vou estar 6, 7 horas livres, com 6, 7 horas livres para ficar com minha família, para fazer atividade física. Gabriel, que é isso? Estava sendo escravizado. Não, pô. Chegava 8 horas, eu saía de casa 8 horas. Aí chegava antes de abrir o balcão, 8h40. Aí eu trabalhava no atendimento ao público, tá? Então eu não conseguia, assim, até dava pra fazer uma questão entre um e outro, mas tinha dia que não dava pra fazer nada. 8h40. Aí almoçava 12 horas, voltava 12h30, 1 hora. E ficava até o fechamento do balcão, 17 horas. E aí ia chegar em casa 18h30, porque o trânsito dessa hora era um inferno. 8 horas às 18h30. 10 horas e meia. 10 horas e meia. Era isso. Não dá pra estudar nada. Sei lá, até dava. Eu tentava aproveitar o transporte, mas não era considerado tempo de estudo mesmo. Então eram 10 horas e meia. Tranquilo aqui. Sendo que aí perto das provas eu tirava essas 10 horas e meia. Então eu conseguia estudar mais. E mesmo estudando mais, o meu cérebro ficava mais descansado. Vocês entendem isso, galera? Entendem a mágica aí? Então, como é que se pode fazer? Eu tenho ali, eu tenho férias, pode tirar parte delas, ali, não precisa ser todas, né? Porque a gente tinha um recesso, então eu tirava dos meus 30 dias de férias, eu tirava 10 para viajar no meio do ano, 15 pro recesso, 15 era do recesso para descansar, né? Então, era 25 ali, e os outros 20 eram para fazer provas. Reservava 10 dias, sempre perto de alguma prova importante minha. Isso foi a minha rotina durante dos 19, até quando eu trabalhava como estagiário na promotoria, eu fiz dos 19 até os 28 anos. A minha vida foi assim. 30 dias, 10 para viagem e tudo mais, 20 para fazer provas, tá? E aí, nesse período, eu consegui estudar bem e ainda consegui descansar muito. Então, meu cérebro ficava descansado. Percebem a lógica? Ok. Então, beleza, estudava sábado antes da prova. Depende muito. O que eu não recomendo e nunca recomendo mesmo é aulão de véspera, tá? Nunca, Beto, isso é muito radical. Não, na minha concepção eu acho que atrapalha. Atrapalha real. Por quê? Por 2 motivos.
Primeiro, você está cansando o seu cérebro no dia anterior à prova. Não é na semana. É no dia anterior à prova, tá? E o segundo motivo é que isso tem a ver também com o ritual antes da prova, geralmente é do dia da prova, né? Você vai encontrar gente de todos os níveis naquela preparação. Vai encontrar gente que está de paraquedas, vai encontrar gente que está estudando há muito tempo, vai encontrar gente pessimista, vai encontrar gente otimista, vai encontrar uma galera. Normalmente o pessoal conversa, mas inclusive esse aluno é mais de conversa do que às vezes de conteúdo. E isso pode fazer com que você, naquela concentração perto da prova, por que os jogadores de futebol concentram perto de jogo importante? Por quê? Eles não ficam com a família, com amigos e tudo mais, porque querem que eles foquem total naquilo ali. É mais ou menos a mesma lógica aqui. Quando você se dá... Vou colocar de outra maneira, tá? Vamos lá. Me responda aqui, quem tá aqui. E responda de maneira bem tranquila. Você vai para um aulão. Qual é a possibilidade maior? O que é que tem mais possibilidade de acontecer? O que é mais possível de acontecer? É você voltar do aulão melhor ou você voltar do aulão se sentindo melhor ou se sentindo pior? E fala aí. Qual é a maior possibilidade, tá? Maior o que é mais possível. Eu não estou dizendo que com todo mundo vai acontecer isso. Mas o que é mais possível? É você voltar de um aulão melhor ou pior. Porque você pode voltar do mesmo jeito, tá? Pode ser indiferente. Mas a possibilidade é você voltar melhor ou pior. Valdívia falou mais insegura. Mais insegura. Cadê o resto da galera? É voltar melhor ou pior, galera? Pior. Sempre vai ser. Ah, Adalberto, mas eu aprendi muita coisa. Mas se você é uma pessoa... Eu era assim, tá? Se você é uma pessoa muito exigente com você, mesmo que você tiver aprendido mais coisas, você vai voltar pior. Eu nunca fiz isso comigo no geral, não. Agora nos estudos eu era extremamente. Caraca, eu ficava muito puto quando eu errava coisa que eu já tinha estudado. Muito. Mas muito assim de ficar com raiva mesmo, entendeu? Porque eu me cobrava muito no sentido de aquele tempo, pequeno tempo que eu estudava relativamente aos outros, fosse um bom tempo. Então, quando eu errava, eu ficava chato, eu ficava puto. Então, se você é exigente consigo mesmo, você for pro aulão, você vê muitas coisas que você não viu na sua preparação, você vai ficar inseguro. Caraca, bicho, eu achei que tinha me preparado bem. E eu chego aqui e só vejo coisas que eu não estudei. Porque às vezes o cara do aulão, ele tenta atirar para todos os lados, né? E aí coloca uns temas muito difíceis. Aí chega na prova, aí cai um ou outro tema. Aqui caiu, acertei. Acertei o que caiu na prova, o que o professor fala. E a porrada de coisas que você errou, que não tinha. Caraca, é muito fácil isso. Só pegar o edital todo. Uma questão de cada tema do edital. Fatalmente vai cair, filho. Se você é muito exigente, você vai... Ah, Adalberto, e se tudo que a gente tiver... se tudo que tiver visto no aulão, você já sabia? Aí você vai ficar puto do outro lado. Porra, perda de tempo. Perda de tempo. Se eu já sabia, eu podia estar em casa descansando. E não com esse monte de gente aqui. Fora que ainda tem a chance de você conversar com outras pessoas e as pessoas mandarem algo que você... Caraca, eu não estava sabendo disso. E aí vai te deixar inseguro do mesmo jeito. Então, galera, a possibilidade de você voltar pior é muito maior. E de você voltar melhor é quase nenhuma. Sinceramente, desconheço. Tá? Não recomendo mesmo. Não recomendo. O que é que eu faço no dia anterior à prova, Adalberto? Não sei. Descansa. Fica olhando pro teto do hotel. Faz qualquer coisa, bicho. Qualquer coisa. Menos botar mais conteúdo pra sua cabeça. Ah, Adalberto, não consigo fazer assim. Então pega estudo de manhã. Sábado de manhã. Tá? Resto do dia.
De boas. Eu coloco para alguns alunos, quando eu sou coordenador da parte da consultoria, né? E eu falo, olha, professor, pode colocar aí para os alunos estudar no primeiro horário do sábado. Os primeiros horários do sábado. O resto do sábado, descanso. Descanso para voltar ali o que você viu durante toda a sua preparação. Ah, Adalberto, mas eu estou muito inseguro com a minha preparação. Ok, não vai passar. Vai ser porque você estudou mais no sábado ou menos que vai mudar isso? Tudo bem. Ah, mas eu estou entregando minhas fichas. Não, você está tentando botar mais fichas em jogo, que é você botar mais conhecimento que você tem. Se você estudar, você vai acabar eliminando ele. Beleza, galera. Então, ok. Foi dormir, tente ter ter uma boa noite de sono. É algo que não está no nosso controle. Não estudar no sábado está no nosso controle. Ter uma boa noite de sono não está. Tem gente que não tem. Às vezes eu não tinha também. Acontece. Domingo de manhã. Prova de manhã ou à tarde. Qual melhor, Adalberto? Não sei o quê. Também não sei. Depende de como cada um rende. Eu, por exemplo, rendia muito melhor à tarde. Muito melhor. Mas várias provas eu fiz de manhã e nem por isso foram um problema. O que é que eu tinha que fazer? Dormir muito cedo, para acordar muito cedo, e tipo, a prova era 8 horas, eu tinha que acordar tipo em 5h30, 6. Por quê? Porque aí o meu corpo ele começava a trabalhar cedo. Se ele começasse a trabalhar logo antes da prova, acordar já para ir fazer a prova, eu ia estar muito lento ainda. Tá? Então eu começava eu acordava bem mais cedo. Toma café da manhã lá, não come muito, tá? Não come muito. Cara, a comida interfere muito, galera, muito. Eu tô sentindo isso hoje, né? Porque o meu intestino não trabalha bem em relação a vários aspectos. Mas ela interfere sempre. E interfere em lembrança também. Se você tá empachado, você tá se sentindo... Tipo, você vai pensar mal, você vai pensar ruim. Você não vai pensar com o máximo de desempenho possível que você precisa estar ali. Então coma pouco, tá? Coma pouco. Ah, mas eu vou ficar com fome. Por isso que você leva algum coisa, chocolate, leva xilito. Não leve xilito. Não leve xilito sob pena de você sofrer tentativas de homicídio na hora da prova, tá? Mas leve algo para se faltar ali na hora da prova, você come. Agora você não vai prever e já comer tudo antes, né? Tudo bem? Espere as coisas acontecerem. Eu, por exemplo, eu comia pouco, eu levava achando que ia levava vários chocolates. E às vezes não comia nada. Porque ficava tão concentrado na prova que não comia nada. Depois, quando parava alguma coisa, vou pegar alguma, mas às vezes não comia nada, tomava pouca água. Por quê? Porque eu estava extremamente concentrado na hora da prova. Ok. Chegou no ambiente de prova. Alberto, mas a live era como fazer provas simuladas. Deu 50 minutos e tu ainda não falou de como fazer a prova. Simplesmente porque não é somente fazer a prova naquela hora. É toda uma situação que envolve, galera. Tá bem? Então, chegou ali, o que eu fazia? Falava com bom dia a quem eu conhecia, ia pra sala. Por que, Adalberto? Mesma ideia do dia do aulão anterior. A possibilidade de, se você for para a sala, algo de ruim vai te acontecer? Não. Ah, mas eu sinto tanta falta, eu gosto de ficar mais tranquilo, conversando com os meus amigos e tudo mais. Tá, vai, conversa um pouquinho ali, mas a possibilidade de algo de ruim acontecer é maior fora. Como que é, Adalberto? Como algum maluco sempre tem, chegar e falar... Ei, tu estudou isso daqui? Eu vi que o examinador é especialista. Já viram essa? Com cuidado, que tem uma galera que é terrorista de propósito, tá? Isso aí é pra desconcentrar o cara. Porque você tá ali bem tranquilão e tal. Aí vem um maluco, fala de um tema bem difícil, diz, o examinador é especialista. Com certeza deve ter alguma coisa. Aí você, qual é o natural de você fazer? Tá, me explica aí alguma coisa. O que é? Aí vai lá o sabichão falar alguma coisa. Mas isso daí só vai te prejudicar. Tem inúmeros momentos pra você conversar com seus colegas. Depois da prova, inclusive, melhor deles, tá? Muito bom. Conversar lá sobre a prova e tudo mais. Mas antes, vai pra sala. Vai pra sala. Ficava lá de boa, falava com ninguém, na minha. O que é isso? Concentração.
Concentração, galera. Toda a sua preparação foi direcionada para isso. Aí você vai chegar lá e vai estragar por causa de uma besteira. Tudo bem? Ok, começa a fazer a prova. Começa por onde, Adalberto? Pelo começo. Exceção, prova do MPF. Por quê? Prova de grupos e onde os grupos interferem. Então, uma prova que tem 4 grupos, 30 questões de cada grupo, e você precisa fazer, se você marcar todas, você precisa fazer mais de 18. É mais de 60% em cada grupo para você passar. Então, se você fizer do começo da primeira a 120, você vai chegar na 91, que é onde começa o G4, muito cansado. E você precisa fazer 60% também nele, tá? Então, é a única que eu recomendo fazer 10 e sair pulando. As outras do começo. Por quê? Porque você não dá chance ao azar, mais uma vez. Ah, vou começar a fazer provas pela prova pela disciplina que eu mais sei. Aí você, beleza. A disciplina que você mais sabe, sei lá, é civil. Não conheço ninguém que saiba muito civil, mais que constitucional, né? Civil é algo detestável. Mas, a que eu mais sei é civil. E não tá no... não, mas você tem que na prova de magistratura no começo, né? Eu vou começar por penal. Normalmente ou tá no meio ou tá no final. Comecei por penal. Aí a prova tava muito difícil. Sem que ela tava muito difícil para todo mundo. Não era só para você. Sem que era que você sabia mais. E aí você começou e pensou, poxa, não tô indo bem nessa prova, que em tese é a que eu sei mais. Imagina as outras. Vai te desmotivar no meio da prova, no ápice da sua preparação inteira. Vai começar ali, porque isso aconteceu com todo mundo já. Após, você faz a primeira, não sei. Segunda, também não sei. Terceira, caraca, isso aqui eu sei, fica indo dentro dos. Quarta, não sei. Caraca, bicho. É óbvio que isso vai te desmotivar. E aí você já vai ali, vou para outra prova. Aí começa, não sei, tá? E aquilo ali vai te minando. Aí você vai para uma prova fácil. Ou que deveria ser fácil. Tu já tá minado. Tu já tá desmotivado. Aí tu erra as coisas que tu sabe. Se tu fizer aquela prova primeiro, tu acertaria a questão. Ok? Então faça pelo começo. Mas se o começo tiver muito difícil, não importa. Pelo menos não foi você que provocou aquilo ali. Ele vai estar acontecendo para a maioria das pessoas. E aí você vai passando. E o começo muito difícil, o que a gente faz? Pula a questão. E aí é o segundo ponto. Tá? Número de leituras. Eu falei há pouco que o tempo da prova não vai importar em relação ao tamanho dela. E aí muitos devem ter pensado, é óbvio que importa, Adalberto. É óbvio que importa. E eu vou te explicar por que não importa. Vamos lá. Eu vou pegar uma prova com 50 páginas e vou pegar uma prova com 20 páginas. Uma prova para magistratura, ok? Uma prova com 50 páginas e uma prova com 20 páginas. Prova de 20 páginas, obviamente, bem menor. Provas bem mais objetivas, questões bem mais objetivas. Prova com 50 páginas, questões bem maiores e a prova mais extensa. A primeira leitura você só lê uma vez a questão. Primeira leitura é para quê, Adalberto? Matar a questão boba. Para matar a questão boba, você tem que estar o mais descansado possível. Você consegue matar a questão boba de maneira rápida, cansado? Não. Você vai demorar, o raciocínio começa a ficar mais lento. Lembra? O seu cérebro vai aquecendo, né? É o computador. O computador vai aquecendo, o raciocínio vai ficando mais lento. Dali na segunda, na terceira, na quarta leitura. Se você empancar numa questão e ler várias vezes ela, você vai estar cansando o seu cérebro. E você vai estar tirando chance de chegar no final da prova com ele em forma para acertar aquelas questões idiotas que tem no fim da prova. Tá? Então a primeira leitura é rápida. Leu a primeira questão ali de civil, né? Muito difícil, não sei. Pulou. Nem leu de novo. Não é. Primeira leitura é uma vez. Se você não matou a questão na primeira vez, você vai voltar depois para ela. Você não vai ler de novo.
O alarme tocou aqui, gente. Só me avisem se voltou o áudio ou não. Porque eu já fiz outras lives e aí quando toca o alarme, eu acho que vai tocar alguns alarmes aqui, o alarme cancela o áudio. Só me avisem se vocês estão me escutando normalmente depois do alarme. Ótimo. Deve acontecer isso pelo jeito, como eu tenho vários alarmes às 11 horas, deve acontecer de novo. Mas já ainda bem que não está interrompendo. Então, você deve usar o tempo que você está mais descansado para matar as questões idiotas. Outra maneira de ver isso. Quanto mais tempo você passa no... olha a minha sentença e me digam se eu estou certo ou errado. Tá? Se essa sentença é certa ou errada. Quanto mais tempo eu passo pensando numa questão, maior probabilidade de eu errar. Quanto menos tempo eu passo pensando numa questão... Não, essa outra princípio não é verdadeira. Quanto mais tempo eu passo pensando numa questão, maior a probabilidade de errar. Essa frase está correta ou não? Essa frase está correta ou não, gente? Quanto mais tempo eu passo pensando numa questão, maior a probabilidade de eu errar. Tá certo não? Bora, galera. Vamos, galera, vamos. Sei que é carnaval, mas vamos. Tem que trabalhar comigo. Bora. Até porque ver se tá funcionando normal, porque tá parado aqui o coisa. Sim. Ok. Então, se você passa muito tempo ali naquela questão, pouca gente pensa nisso, né? Se você passa muito tempo, ela provavelmente é uma questão difícil. Você vai ter uma probabilidade maior de errar. Se você passa numa questão, mata logo ela, responde logo, a probabilidade de você acertar aquela questão é maior, tá? Então, você deve, na primeira leitura, matar todas as questões idiotas. Não sabe, pula. E aí, vai ter uma porrada de questões que você não sabe. Mas qual é a maior preocupação aqui? Não perder questão idiota. Então, você vai chegar na 100. Com algo. Aí vai depender da... Aí a gente volta à prova de 50 páginas e 20 páginas. Com quanto tempo você vai chegar na página 50 nessa prova? Quanto tempo você vai chegar no fim da prova nessa primeira leitura? Umas 3 horas, mais ou menos. 2 horas e meia, 3 horas. Com quanto tempo você vai chegar na de 20 páginas? 1 hora, 1 hora e meia, 1 hora e 40. Ok? Então, onde é que vai estar a diferença, galera? Onde é que vai estar a diferença? Vai estar na primeira leitura. Mas nunca vai ser empecilho para você ler toda a prova e não perder questão idiota. Vocês entendem isso, pessoal? Nunca vai ser empecilho. Então, quando qualquer pessoa chegar para mim e falar: Adalberto, não deu tempo de ler toda a prova, fez a prova errado. Sempre vai dar tempo, sempre. Não deu tempo de ler, tive que chutar as últimas 20 questões e tinha umas questões fáceis no meio. Errou a execução da prova. Tá vendo como fazer prova? Saber fazer prova é importante? Errou a execução da prova. E aí o que aconteceu? Pense na sentença, né? Teve questões ali que essa pessoa demorou muito tempo pensando e mesmo assim errou. Porque ela era mais difícil. E aquelas questões que ela demoraria pouquíssimo tempo pensando, mas ela tinha que ler, ela não conseguiu ler porque não deu tempo e ela errou. Teve que chutar e errou. Vocês entendem? É o mesmo tempo de prova. Então você pode dizer, não vai depender do tempo. É claro que a prova de 20 páginas vai te deixar mais tranquilo a ver as questões mais difíceis, a raciocinar mais sobre elas e tudo mais. Assim que elas vão continuar difíceis. E a probabilidade de errar vai continuar grande. Ou pelo menos maior do que as outras, as fáceis. Porque o que te faz reprovar
errar a questão idiota. Sempre põe em mente isso. A questão difícil, você vai acertar algumas porque você deu sorte de ver aquele conteúdo. Você vai acertar outras porque chutou certo. Você vai acertar outras por inúmeros motivos. Há inúmeros motivos para acertar e para errar questões difíceis. Agora, a questão fácil, você tem que acertar. Não há espaço para erro. Não há espaço. É por isso que na ADN a gente insiste tanto em formar base, em trabalhar muito questão fácil. Repete, mas porque a gente esquece. Repete. Gasta muito mais tempo repetindo o que cai sempre do que alguma coisa que cai super esporadicamente e é a mesma área do cérebro que você vai utilizar. Tudo bem, galera? Então, resolução de prova, leitura. Primeira, leitura rápida. Sempre, sempre, sempre. Prova tem 100 páginas, só vai dar tempo de fazer uma leitura. Matou todas as questões fáceis e chutou o resto. Captou aí? Ok. Por quê, Léo? Se você demorar muito nas questões, você vai passar, se a prova tem 100 páginas, você vai ler 50 páginas. As outras você vai chutar. Vai ter questão fácil no meio que não vai dar tempo de ler. Tá? Ok. Primeira leitura, segunda leitura, volta. E aí quando você volta a segunda leitura para as questões que você pulou, vai acontecer duas coisas, tá? Dois fenômenos. Primeiro, você vai estar bem mais cansado. Passou a primeira leitura inteira, né? E aí quando a gente está mais cansado, a gente tende a decidir mal. Decide pior. Fatalmente, aí sim, dentro disso, se você está mais cansado, você vai para a segunda leitura, aí está mais cansado. Se você passar pelas questões que você já marcou, vai haver uma tendência a você trocar o item, se você tem uma mínima dúvida nelas. Preste muita atenção nisso, tá? Muita atenção. Caraca, muita gente é isso. Você fez a prova com o seu cérebro descansado. Primeira leitura. Cérebro descansado fez a 1 a 100. Aí você voltou para revisar as questões que... O que muita gente faz, né? Eu não faria assim. Mas você voltou para revisar as questões que você pulou. E as que você já marcou, você dá uma olhadinha. Essa olhadinha, vai acontecer duas coisas. Você está mais cansado. E você está mais racional. O que é isso, Adalberto? Você está... como você está submetido ali a um exame, né? A pensar toda hora, você está mais racional. A primeira leitura, você tende a responder... Você lê uma questão pela primeira vez. Você vai responder mais com a sua memória de médio e longo prazo que está no seu inconsciente ou subconsciente, como algo. Isso é aprendizagem, tá, gente? Primeira leitura. Por exemplo, eu vejo alguma coisa aqui na minha frente. A primeira reação que eu tenho a ela vai estar no meu inconsciente. Quando eu começo a racionalizar aquilo ali, aí vem para o meu consciente. Vem para a minha memória, entre aspas, bem aspas, de curto prazo. Ok. Quando você passa por essa primeira leitura, você volta e aí você está bem mais racional e você vai olhar para a questão que você já marcou de uma maneira bem tranquila na primeira leitura e vai olhar, isso aqui tem uma pegadinha. Isso aqui está muito fácil. Porque é o seu racional dominando. O seu racional tende a ver erro em um monte de coisa, isso aqui tem alguma pegadinha. Aí você, caraca, será que isso está certo? Por mais que você tenha respondido de maneira bem tranquila da primeira vez. Será que está certo mesmo? E aí, isso daí vai atrapalhar a sua execução de prova. Então, o que é que eu recomendo? A primeira leitura é a mais confiável de todos, porque é que você vai estar mais descansado. Você fez a primeira leitura, aí na segunda você pensa um pouco mais lá nas que você circulou, ou seja, aquelas que você não tem a assertiva ainda na sua cabeça, pula, não lê nada. Não lê nada das que você já marcou. Pula. Finalizou a segunda leitura.
Aí nessa segunda leitura você vai marcar mais algumas nessas que você ficou na dúvida. Você, eu acho que isso aqui... Você está mais racional agora, né? Teve um pensamento que na primeira vez você não teve, nessa segunda você teve, e aí você te ajudou a matar aquela questão. E aí, vamos supor que você dá 100 questões, na primeira leitura você tenha marcado 45, nessa segunda leitura você marcou mais 20. Ok? Esse outro momento vai ser o momento de você passar para o gabarito. O que é que você vai ver nas questões? Nas questões que você já marcou, tá? Se não tem algum erro de português. Não é erro de interpretação, galera. Não é, tá? Não é erro de interpretar de uma maneira diferente. Tinha sempre que você não viu o que invalidaria o item. Tinha um não que você não viu que invalidaria o item que você marcou correto. Enfim, tinha um exceto que faltou exceto para aquele item estar correto. Enfim, português. Se não tem português, você já passa para o gabarito. Se livra disso. Tira essa pendência do seu cérebro. E aí vamos supor que, seguindo esse exemplo, você vai ficar com 40 questões para marcar. E aí a gente volta para o número de páginas das provas. Tem a página com 20, a página com 50. Você fez esse ritual aí na hora da prova, esse ritual que eu acabei de falar. Na que tinha 20 páginas, ainda vai sobrar umas 2 horas e meia para você pensar no resto das questões. Na que tinha 50, está sobrando meia hora. O que vai acontecer? O que acontecer dali para frente é lucro. Por que, Adalberto, lucro? Porque as questões que você tinha mais chance de acertar, você já marcou. Todas as que restaram pendentes, a maior probabilidade vai ser de errar. Todas as que sobraram, você já marcou o gabarito, sobraram 40 ali ao meio da prova. Mas o código vai ser 75. Não significa necessariamente que você vai errar todas as que você marcar nesse momento. Porém, vai ter uma chance maior. Aí o que é que eu fazia? Tinha gente que gostava de ficar pensando ainda nas questões. Sendo que o momento de pensar já tinha ido, pra mim, tá? Pra mim já tinha ido. Já tava morto, meu irmão. Já tinha feito 2 leituras, e aí me preparado, já tinha tido uma rotina e eu já tava morto. Então, o meu cérebro ele não raciocinava mais direito. Eu tenho que ter isso em mente. Sendo que eu consigo, objetivamente, se eu tiver algum método objetivo, eu ainda consigo marcar. E qual era o meu? Que eu desenvolvi com o tempo, tá? Não foi no começo, não, obviamente. Principalmente quando eu comecei a fazer provas mais longas. As provas que eu fazia no início eram provas muito curtas, né? 60 questões, tal de técnico, analista. Então, mais provas mais longas eu comecei a desenvolver mais. Que era o método da contagem de itens, tá? Vamos lá, gente. Pensamento não é difícil entender, não, tá? 60 questões eu já marquei. Aí das 60, era ABCDE, aí tinha 15 A's, 15 B's. Dando um exemplo bem básico para vocês entenderem. 15 A's, 15 B's, 15 C's, 15 D's, 10 D's e 5 E's, tá? A gente marcou isso daí. Marcou com um razoável grau de chance de estarmos corretos. Aí tem ainda 40 questões para marcar. Aí você ficou em dúvida entre A e E. Marca qual, galera? Tinha 15 A's e 5 E's. Marca E. Mas não pensou. Só não vai marcar E com E, tem 5 só. Só não vai marcar E quando? Quando você eliminou ela, obviamente, né? Você eliminou ao longo das leituras, você eliminou algumas absurdas na questão. Mas todos os outros momentos, se você não eliminou E, você marca E. Depois você marca qual? D. Dalberto, mas não pensa nada. Não, já passou o momento de pensar. Me ajudou bastante. Por que, Dalberto? Porque o número de itens tende a ser equilibrado. Não significa que vai ser o mesmo, obviamente. Uma prova de 100 questões ter 20 de cada um, ABCDE, mas nunca vai ter 50 A's. Podem ficar tranquilos. Nunca vai ter 50 A's. 40 B's.
30 até pode ser que tenha. Mas nunca vai ter mais esse mais. Por quê? Porque senão facilitaria fraude, né, galera? Pessoal, um examinador chegava, não posso te passar as questões, mas na prova tem muito B. Na dúvida, marca B, porque tem muito B. Tá? Então, sempre vai ser equilibrado. Isso aí vale para certo e errado também. Então, fez uma prova de 200 itens certo e errado, marcou ali os que você sabia, ficou com, sei lá, 120 errados e 60 certos. Por quê? Porque a gente tende a enxergar mais o errado. Depois eu faço outro lado sobre isso. A gente não prova o certo e errado, a gente tende mais a enxergar o erro. Porque o nosso cérebro é treinado para vasculhar erro em prova objetiva. Sendo que muitas vezes aquilo ali tá errado, né? Tá, aquele entendimento tá errado. Então as outras 20 marca tudo certo. Tudo certo. Ok? Ok. Passou do gabarito, execução de prova é isso. Mas ainda tem um último ponto. O pós-prova. Mais de 1 hora de live agora. O pós-prova. Pós-prova, de qualquer jeito, sei lá, saiu, falou com os amigos, estava querendo falar no início, falou e tal, foi para uma festa depois, ou saiu para comer com o esposo, com a namorada e tudo mais. Ok. O que é que eu recomendo? No outro dia, corrigir, tá? Dalberto, mas não é bom dar uma passada, um tempo, com relação à correção da prova? Não. Por que, Adalberto? Porque em relação à correção da prova, você vai ter pensado muito naquelas questões. Lembra que eu dizia que ficava muito puto quando eu errava uma questão que eu tinha estudado ali na resolução de questões? Meu irmão, se acontecesse isso na prova, eu ia ficar muito mais puto. Eu ficava muito mais. E eu queria usar aquela raiva para consolidar aquele conhecimento. Utilizar de alguma maneira a prova que eu tinha acabado de fazer. Muitas vezes não esperava sair o gabarito, tá? O gabarito saía segunda à noite. Google. Vamos lá, pá. Pô, essa aqui já foi. Procurava, porque o fato de procurar, a energia que eu gastava em procurar, me ajudava a melhorar o conhecimento naquele conteúdo. E aí saiu o gabarito. Eu já tinha, se o gabarito saía em desacordo com aquilo que eu tinha pesquisado, eu entrava e entrava com recurso com base no que eu já tinha pesquisado. Entendeu? Então, o pós-prova nesse sentido é importante. Passou, corrigiu, vai descansar. Por quê? Porque você vê de semanas extenuantes, né, galera? Semanas extenuantes. Então, você descansa ali. Eu descansava ali 3, 4 dias. Começava a replanejar o meu estudo até o final da semana para recomeçar na semana seguinte. Então, era basicamente isso. Essa foi a minha rotina por 7 anos. Tá bem? Basicamente isso. Galera, como eu falei para vocês, lá foi longa, tá? Mais de 1 hora, mas tem várias dicas boas. Quem entrou agora. Os pontos mais importantes do sistema de estudos é a prova. E é o momento como a gente se organiza para fazer a prova, que é o cronograma de estudos que a gente vai falar amanhã. Lembrando que a assinatura ADM 2024 iniciam as inscrições amanhã, 6 da manhã. A gente vai falar de cronograma, vai falar como você organiza seu cronograma na live e também vai falar por dentro da assinatura ADM. Beleza, galera? É isso. Assim, grupo de WhatsApp, vou colocar o link, tá? A gente vai mandar vários materiais hoje para vocês que têm interesse na assinatura. A gente vai mandar vários materiais para vocês terem a certeza que é o que vocês querem mesmo. Beleza? Um abraço, bons estudos, bom dia de carnaval que é hoje, né? Um abraço, valeu, tchau, tchau.